Olá, gente peregrina! Olá, gente membrezina! A Bíblia toda, verso a verso, Gênesis 11, 26. Pela primeira vez, vamos ler o nome de Abrão, e depois há de se tornar Abraão na narrativa ficcional de Gênesis. Estamos diante de uma peça de ligação de duas tradições. A tradição das origens do império a partir do mito de uma origem em Yahvé de todos os povos e a explicação também ficcional da unidade dos povos que compõem Judá, Israel, Judá e os abramitas a partir de um antepassado comum, Abrão. Teremos muito a dizer sobre isso, será uma longa aventura. Convido você a me acompanhar. Gênesis 11, 26. Vamos lá. Gênesis 11, 26. E viveu Terah 70 anos e gerou a Avram, a Nahor e a Haran. Muito bem. Aí está a primeira vez que nós encontramos o nome daquele que se tornará Abraão. Por enquanto, o nome dele é Avram, pai de multidão, pai de muita gente. É a construção ficcional do nome dele. É, obviamente, uma construção fictícia. Mas o Terah também teria tido por filho Nahor e também teria tido por filho Haram. Haram e Nahor vão ter papéis muito secundários na narrativa. Essa narrativa, obviamente, está escrita por conta de Abram. Aqui convém a gente sair do texto e ir para a literatura. Eu já fiz um vídeo aqui no canal, era Abraão pai de todos os povos bíblicos? Eu recomendaria você, caso queira, obviamente, ler o livro de Mário Liverani, Para Além da Bíblia. Lá ele menciona que uma estela de um faraó egípcio entre o século 14 e 13 menciona uma série de povos que teriam sido vítima de conquista militar dos egípcios numa campanha de despojos de Canaã. Quando a campanha termina e o exército de Faraó retorna para o Egito, no meio do caminho eles constroem, como era muito comum, uma estela comemorativa, um monumento público para engrandecer o nome do rei e dar fama àquela empreitada. Na série de povos que foram conquistados, tribos, comunidades que foram conquistadas ali em Canaã, é mencionado Israel, a mais antiga referência a Israel, e também um povo chamado Raham. Raham. Mário Livarani, então, levanta uma tese. Ele diz que essa estela menciona os dois principais contingentes daquilo que se costuma chamar de povo bíblico. Os israelitas ao norte e o povo Raham no sul. O povo Raham, diz o Mário Liverani, poderia ter, como todos os povos daquela época, uma tradição de um pai fundador, um Ab. Então, o povo Raham tem um Ab, que é então o Ab-Raham. O Mário Liverani, então, especula que Abraão é, na verdade, não um nome, mas uma designação genérica
do antepassado mítico fundador do povo Raham, o Abraham. E então ele identifica o povo Raham, cujo antepassado era Abraham, ou seja, Abraão, com o povo bíblico que vive ao sul de Israel, território que no futuro será conquistado por Judá. Judá não é mencionada pela estela, na estela de Sete, o faraó egípcio que a mandou construir. Apenas os israelitas ao norte e o povo Raham ao sul, que, concordando com a tese do Mário Liverani, eu chamo de abraamitas. O povo Raham é o povo abraamita. Os abramitas não são judeus, não são israelitas. Os abramitas são um povo Raham, mencionado na estela egípcia, cujo antepassado é Ab-Raham. É o contingente populacional majoritário do sul, no caso da construção bíblica. Eles são os camponeses que habitam, camponeses, pastores que habitam o sul. Então você tem israelitas ao norte e os abraamitas, ou seja, não os descendentes de Abraão, porque Abraão é uma ficção, mas o povo Raham, cujo antepassado é o Abraham, o pai dos Raham, sem nome. Abraham não é o nome, é como se nós disséssemos o pai de Israel, o pai de Judá, o pai de Raham. Israel, Judá, Raham, Abraão. Eu tendo a concordar com a tese do Mário Liverani. Isso faz do povo Raham, os abramitas, um povo cananeu. Isso bate com a tese de outro pesquisador da área, Israel Finkelstein, que declara que os israelitas ao norte também são cananeus. Tanto o povo bíblico do norte, Israel, quanto o povo bíblico do sul, seriam cananeus de origem. Posteriormente, os judaítas, membros da tribo guerreira de Judá, uma tribo árabe, sai do extremo sul de Canaã, entra no território do povo Raham, dos abramitas, e por ser um povo guerreiro, os judaítas conquistam Jerusalém e, a partir de Jerusalém, dominam o território de Judá, de modo que no sul permanecerá uma coalizão híbrida, uma classe dominante judaíta e uma classe dominada abraamita. Abraão, nesse caso, não teria qualquer relação nem com Israel, nem com Judá, principalmente pelo fato de que Abraão não existe. Mas o pai dos Raham, que vai virar Abraão mais tarde, não tem nenhuma relação com Israel, não é o pai de Israel, não é o pai de Judá, o pai dos Raham é uma tradição mítica do povo Raham. Então nós temos três povos na Bíblia: os israelitas, cananeus, os abraamitas, cananeus, e os judaítas, árabes. O que significa que judeu é uma construção sociológica e mais nada. Não há um DNA judeu. Porque o judeu é o cananeu, israelita, o cananeu, abraamita, e o árabe, judaíta, em miscigenação depois de uma longa tradição comum. Nesse versículo, nós estamos testemunhando o empoderamento da tradição de Abraão. Abraão não é nem um personagem histórico, nem o antepassado de israelitas e de judaítas. Apenas o antepassado mítico, traditivo, sem nome, o pai do povo Raham. Mas por que, numa construção
obviamente, da classe dominante, ou seja, dos judaítas, é justamente Abraão quem aparece. Por que não Jacó, herói do norte, herói dos israelitas? Por que não um antepassado dos próprios judeus, perdido na tradição? Não temos a mínima ideia em nome de que pai evocava a sua tradição a tribo de Judá. Mas porque é justamente Abraão, personagem fictício, mas construído a partir da tradição da classe dominada, dos camponeses. Por que o antepassado dos camponeses, o povo Raham, os abraamitas, por que ele tem que ser alçado à condição de pai fundador de toda a nação de Judá, incluídos israelitas, abraamitas e judaítas? Essa é uma aventura longa que teremos, difícil, bastante contestadora das tradições, tanto das tradições teológicas quanto das pseudo-históricas, que habitam os livros de universidade, mas que são, na verdade, escola bíblica dominical para alfabetizados. Gente que se engana com uma falsa historiografia só porque está escrita num livro vendido como livro de historiografia. A ONU tem uma coleção, Nova História, e quando você vai ler o capítulo sobre Israel, você vai ler a história bíblica. Não precisa acreditar em mim. Olhe a coleção, 2 volumes, e no volume que trata de Israel, você vai ler Bíblia. Espero que, com a nova historiografia em vigor, a ONU tenha a decência de corrigir esta perversão pseudo-histórica. Então, começamos aqui. Caso você queira antecipar o argumento, assista ao vídeo sobre Abraão aqui no canal, porque lá já está sintetizado. Na Bíblia toda, verso a verso, nós vamos olhando passo a passo a construção desse personagem fictício e fazendo a interpretação verso a verso. Mas aí está o nome que vincula a pseudo-tradição da origem unificada em Yahvé do Império Persa, ficção total, e a história do suposto antepassado comum aos cananeus israelitas, aos cananeus abramitas e aos árabes judaítas. Ficção. Abraão aí é uma dobradiça que permite dobrar 2 janelas ficcionais. E nós não podemos considerar que já dissemos vezes suficientes de que estamos diante de ficção. Nada disso, nada em nenhuma medida é historiografia, é ficção. E o nosso trabalho é compreender por que essa ficção foi construída, para que ela serviu. E muito para além da tonteria teológica e eclesiástica e historiográfica dos livros constrangedores de história de Israel, que tratam esses textos como descrição histórica. Vergonha alheia. Puxe um café bem forte, respire fundo, prepare-se para uma longa jornada nas terras de Abraão. Vamos acompanhar a jornada dessa família ficcional em todas as medidas, tentando descobrir isso. Por que essa ficção foi feita? Por quem? Com que objetivo? E quando? Convido você a essa longa caminhada. Não é para os fracos. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com sua rede de contatos, torne-se membro do clube de membros da Tenda do Necromante. Tchau, tchau.
Até o próximo vídeo.